Existe uma mudança silenciosa acontecendo na forma como a mente humana responde ao esforço. E talvez uma das consequências mais profundas da vida moderna seja exatamente essa: a dificuldade crescente de permanecer em qualquer coisa que não ofereça recompensa rápida. Porque o cérebro moderno está sendo constantemente treinado para receber estímulo imediato. Tudo acontece rápido, informação rápida, entretenimento rápido, resposta rápida, prazer rápido. E pouco a pouco, a mente começa a se adaptar a esse padrão. No início, isso parece apenas conveniência. A pessoa sente que tudo ficou mais acessível, mais dinâmico, mais estimulante. Mas existe um efeito psicológico acontecendo ao mesmo tempo. O cérebro começa a perder tolerância ao desconforto necessário para construções profundas, porque quase tudo que realmente transforma uma vida exige atravessar períodos onde a recompensa ainda não apareceu. Aprender uma habilidade exige repetição antes de resultado. Construir disciplina exige continuidade antes de prazer. Desenvolver clareza exige permanência antes de certeza. Mas a mente condicionada ao estímulo imediato começa a rejeitar exatamente essas fases. Ela foi treinada para esperar recompensa rápida demais, e isso altera profundamente a relação da pessoa com o esforço. Porque esforço sem recompensa imediata começa a parecer errado. O cérebro interpreta demora como sinal de que algo não está funcionando. Então surge ansiedade, impaciência, vontade de interromper, vontade de buscar algo mais estimulante. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas começam processos com intensidade, mas raramente permanecem tempo suficiente para amadurecer dentro deles. No início existe entusiasmo, existe motivação, existe energia emocional, mas depois que o estímulo inicial diminui, a permanência começa a exigir uma habilidade que a mente moderna está perdendo: a capacidade de sustentar desconforto temporário sem necessidade imediata de recompensa. E isso vai muito além de produtividade. Começa a afetar identidade, porque identidade também é construída através daquilo que você consegue sustentar no longo prazo. Uma mente que interrompe constantemente processos importantes começa a desenvolver uma sensação silenciosa de incapacidade, mesmo quando possui potencial, mesmo quando possui inteligência, porque o problema nem sempre está na capacidade de começar. Muitas vezes está na dificuldade de continuar quando o prazer imediato desaparece. E esse talvez seja um dos pontos mais perigosos da dopamina moderna. Ela não destrói apenas foco, ela altera a expectativa emocional. O cérebro começa a esperar estímulo constante para permanecer engajado. E quando esse estímulo desaparece, a mente interpreta profundidade como tédio, interpreta repetição como sofrimento, interpreta continuidade como peso emocional. Então, a pessoa busca outra fonte de estímulo, outro vídeo, outra distração, outro começo, outra sensação rápida de novidade. E sem perceber, vai condicionando o próprio cérebro a abandonar tudo aquilo que exige amadurecimento lento. Autores como Anna Lembke exploram exatamente essa transformação. A ideia de que o excesso constante de recompensa rápida começa a alterar a forma como o cérebro percebe prazer, esforço e satisfação. Porque o cérebro humano nunca teve acesso a tanto estímulo imediato ao mesmo tempo. E talvez por isso tanta gente esteja vivendo um paradoxo estranho. Cada vez mais entretenimento, mas cada vez menos satisfação profunda. Cada vez mais estímulo, mas cada vez menos capacidade de permanência. Cada vez mais prazer rápido, mas cada vez menos construção consistente. E talvez o problema não seja apenas aquilo que estamos consumindo. Talvez seja aquilo que esse consumo contínuo está treinando silenciosamente dentro da mente. Porque tudo aquilo que você repete começa a ensinar ao cérebro o que ele deve esperar da realidade. E uma mente treinada apenas para recompensa rápida dificilmente consegue sustentar os processos lentos que constroem uma vida profunda no longo prazo. Existe uma diferença importante entre sentir desconforto
e interpretar desconforto como sinal de que algo está errado. E talvez uma das maiores mudanças psicológicas da vida moderna esteja exatamente aí. A mente começou a perder tolerância ao desconforto natural dos processos longos, porque hoje quase tudo foi construído para minimizar espera, minimizar esforço, minimizar fricção. A comida chega rápido, o entretenimento chega rápido, a resposta chega rápido, o prazer chega rápido. E pouco a pouco o cérebro começa a se acostumar com uma realidade, onde praticamente toda necessidade emocional pode ser aliviada imediatamente. Sentiu tédio? Existe estímulo instantâneo. Sentiu ansiedade? Existe distração instantânea. Sentiu vazio? Existe consumo imediato. E isso cria um efeito extremamente profundo na relação da mente com desconforto. Porque desconforto deixa de ser percebido como parte natural da construção e começa a ser percebido como algo que precisa ser eliminado rapidamente. Mas existe um problema nisso. Quase tudo que realmente transforma uma vida exige atravessar fases desconfortáveis, exige repetição sem recompensa imediata, exige continuidade sem validação constante, exige permanecer mesmo quando a emoção inicial desaparece. E é exatamente nesse ponto que a mente moderna começa a entrar em conflito consigo mesma, porque ela quer resultado profundo, mas perdeu tolerância ao processo necessário para construir profundidade. Quer clareza, mas não suporta permanecer tempo suficiente na confusão inicial que antecede clareza. Quer disciplina, mas interpreta a repetição como desgaste emocional. Quer transformação, mas espera sentir motivação constante durante o caminho inteiro. E isso cria uma expectativa extremamente perigosa. A ideia de que processos corretos deveriam parecer emocionalmente estimulantes o tempo inteiro. Mas não é assim que construções profundas funcionam. Grande parte do amadurecimento acontece em fases emocionalmente neutras. Fases silenciosas, fases repetitivas. Fases onde, aparentemente, nada extraordinário está acontecendo. E a mente condicionada ao excesso de dopamina começa a rejeitar exatamente essas fases, porque elas não oferecem recompensa rápida suficiente. Então surge inquietação, vontade de mudar de direção, sensação de que talvez exista algo mais estimulante em outro lugar. E sem perceber, a pessoa começa a abandonar processos não porque estavam errados, mas porque o cérebro perdeu resistência emocional para continuar sem prazer imediato constante. Isso afeta estudo, afeta trabalho, afeta relacionamentos, afeta construção de habilidade, afeta praticamente qualquer área que exige maturação lenta, porque tudo aquilo que demora começa a gerar ansiedade psicológica. A mente quer antecipar recompensa o tempo inteiro, quer sentir progresso imediatamente, quer confirmação constante de que está funcionando. Mas as construções mais sólidas raramente oferecem esse tipo de validação rápida. Na maioria das vezes, elas amadurecem silenciosamente. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais tantas pessoas sentem dificuldade de permanecer até mesmo em coisas que sabem que são importantes. Não porque faltou consciência, não porque faltou capacidade, mas porque o cérebro foi treinado a evitar desconforto emocional de forma automática. E quanto mais isso acontece, mais difícil se torna sustentar qualquer processo longo, porque a mente passa a depender de emoção para continuar, depende de motivação para agir, depende de entusiasmo para permanecer. Mas maturidade psicológica talvez seja exatamente o oposto disso. A capacidade de continuar mesmo quando a recompensa ainda não apareceu, mesmo quando a emoção diminuiu, mesmo quando o processo deixou de parecer estimulante, porque é justamente aí que profundidade começa a ser construída. No momento em que a pessoa deixa de agir apenas baseada no prazer imediato e começa a sustentar direção através de consciência. E talvez seja exatamente isso que o cérebro moderno esteja desaprendendo lentamente, a capacidade de permanecer em algo importante, mesmo quando não existe estímulo suficiente, tornando aquilo emocionalmente confortável.
Existe uma consequência da dopamina moderna que começa a afetar até mesmo a forma como as pessoas percebem a própria realidade. A necessidade constante de estímulo. Porque, quando o cérebro passa tempo demais recebendo recompensas rápidas, ele começa a recalibrar aquilo que considera suficientemente interessante, e isso altera completamente a experiência da vida cotidiana. Atividades normais começam a parecer lentas demais. Silêncio parece desconfortável. Repetição parece insuportável. Qualquer coisa que não gere intensidade imediata começa a perder espaço mental rapidamente. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem dificuldade em permanecer até mesmo em atividades que consideram importantes. Não porque não entendem o valor delas, mas porque o cérebro já não consegue extrair estímulo suficiente de processos lentos. Então tudo começa a precisar parecer altamente envolvente o tempo inteiro. O estudo precisa ser extremamente estimulante. O trabalho precisa gerar satisfação constante. A rotina precisa parecer emocionante. O relacionamento precisa manter intensidade emocional contínua. E quando isso inevitavelmente não acontece, surge inquietação. A sensação de que algo está faltando, de que talvez exista uma opção mais interessante em outro lugar. Porque o cérebro condicionado ao excesso de dopamina começa a interpretar estabilidade emocional como ausência de vida. Mas estabilidade não significa ausência de profundidade. Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. As construções mais profundas da vida raramente são intensas o tempo inteiro. Elas amadurecem em continuidade silenciosa, em repetição, em permanência. Só que a mente moderna perdeu familiaridade com esse ritmo. Ela foi treinada para alternar estímulo constantemente. E isso cria uma dificuldade psicológica enorme. A incapacidade de sustentar interesse sem novidade contínua. Então a pessoa começa algo nova, sente entusiasmo inicial, recebe estímulo emocional. Mas depois de um tempo, o cérebro se adapta. A novidade diminui, a intensidade reduz, e o processo entra em uma fase mais silenciosa. É exatamente aí que muita gente interrompe, porque interpreta a perda de intensidade como perda de significado. Mas profundidade quase nunca parece intensa o tempo inteiro. Grande parte das coisas importantes da vida amadurece lentamente. E isso exige uma habilidade que está ficando rara. Conseguir permanecer em algo mesmo quando o cérebro não está recebendo dopamina constante, reforçando a experiência. Porque talvez um dos maiores efeitos do excesso de estímulo seja exatamente esse. Ele reduz a capacidade da mente de encontrar valor em experiências simples e contínuas. Tudo precisa parecer extraordinário. Tudo precisa gerar sensação forte. Tudo precisa capturar atenção rapidamente. E quando isso se torna padrão, a realidade cotidiana começa a parecer insuficiente emocionalmente. Então a mente busca mais estímulo, mais intensidade, mais novidade, mais distração. E pouco a pouco, perde sensibilidade para as construções lentas que sustentam uma vida profunda. Isso começa a afetar até mesmo a percepção de felicidade, porque satisfação profunda normalmente nasce de construção consistente, de relações amadurecidas, de clareza desenvolvida lentamente, de progresso acumulado ao longo do tempo. Mas o cérebro condicionado ao prazer imediato quer sentir recompensa agora, quer intensidade agora, quer alívio agora. E isso cria um paradoxo extremamente moderno. As pessoas têm acesso a mais estímulo do que nunca, mas sentem cada vez mais dificuldade de sustentar satisfação duradoura. Porque estímulo constante não necessariamente produz profundidade emocional. Na verdade, muitas vezes produz exatamente o oposto. Produz inquietação permanente, uma sensação contínua de que algo melhor poderia estar acontecendo em outro lugar. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem em estado constante de busca, mas raramente sentem presença real naquilo que já possuem. Porque a mente treinada para a novidade contínua perde a capacidade de aprofundar a experiência atual. Ela já está procurando o próximo estímulo
antes mesmo de viver completamente o presente. E talvez uma das habilidades mais valiosas da vida moderna seja exatamente recuperar essa capacidade. A capacidade de permanecer em experiências simples, sem necessidade contínua de intensidade emocional. Porque tudo aquilo que realmente amadurece, amadurece devagar, e uma mente incapaz de tolerar lentidão dificilmente consegue construir profundidade verdadeira no longo prazo. Talvez uma das mudanças mais profundas da vida moderna seja que o cérebro deixou de apenas buscar prazer e começou a esperar prazer constante. E isso altera completamente a relação da mente com esforço, espera e construção, porque o cérebro aprende através de repetição. Tudo aquilo que você faz continuamente começa a ensinar ao cérebro o que ele deve considerar normal. Então, quando alguém passa anos consumindo estímulo rápido o tempo inteiro, o cérebro começa a recalibrar a expectativa emocional. Ele passa a esperar recompensa em velocidade alta, resposta imediata, alívio imediato, satisfação imediata. E pouco a pouco, qualquer processo que funcione em outro ritmo começa a gerar desconforto psicológico, porque agora existe uma incompatibilidade silenciosa acontecendo. A realidade das construções profundas continua lenta, mas a expectativa emocional da mente ficou rápida, e é exatamente aí que começa o conflito interno que tanta gente sente hoje. A pessoa quer resultado consistente, mas emocionalmente foi condicionada a esperar velocidade. Quer transformação profunda, mas o cérebro perdeu familiaridade com processos longos. Quer estabilidade, mas a mente foi treinada para novidade contínua. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem dificuldade em sustentar qualquer coisa depois que o entusiasmo inicial desaparece. Porque o entusiasmo funciona como pico temporário de dopamina. No começo tudo parece estimulante, novo, empolgante. A motivação sobe, a energia emocional aumenta, mas o cérebro se adapta rapidamente. A intensidade diminui, e então o processo começa a exigir algo diferente, consistência sem excitação constante. E é exatamente nesse momento que a mente condicionada à recompensa rápida entra em crise, porque ela aprendeu a associar intensidade emocional com significado. Então, quando a intensidade diminui, o cérebro interpreta isso como perda de valor. A pessoa começa a pensar: talvez isso não seja para mim. Talvez eu tenha perdido interesse. Talvez exista algo melhor. Mas muitas vezes, o que desapareceu não foi o valor do processo. Foi apenas o pico inicial de estímulo. E isso muda completamente a forma como as pessoas vivem. Porque elas passam a perseguir sensação, em vez de construção. Passam a buscar motivação constante, em vez de direção consciente. Passam a depender emocionalmente de estímulo para continuar avançando. Só que construções profundas raramente oferecem estímulo contínuo. Grande parte delas amadurece em silêncio, na repetição, na estabilidade, na permanência. E talvez seja exatamente isso que o cérebro moderno esteja desaprendendo lentamente: a capacidade de encontrar significado mesmo quando não existe excitação constante acontecendo. Porque uma mente condicionada à dopamina rápida começa a sentir dificuldade até mesmo de perceber progresso lento. Ela quer sinais imediatos, resultados rápidos, confirmação constante. Mas quase tudo que realmente transforma alguém funciona em outro ritmo, um ritmo mais silencioso, mais lento, mais acumulativo. E isso cria uma consequência psicológica extremamente importante. A pessoa começa a subestimar o poder da continuidade, porque o cérebro ficou condicionado a valorizar intensidade momentânea muito mais do que repetição consistente. Só que intensidade raramente sustenta transformação duradoura. O que sustenta transformação é permanência. É repetição suficiente para reorganizar comportamento. É continuidade suficiente para amadurecer identidade. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente que está sempre começando de novo, sempre reiniciando, sempre tentando recuperar motivação,
porque o cérebro aprendeu a depender emocionalmente de novidade para permanecer engajado. Mas maturidade psicológica talvez seja exatamente o momento em que a pessoa entende que nem tudo que é importante continuará emocionalmente estimulante o tempo inteiro. E ainda assim, decide permanecer, porque permanecer talvez seja uma das habilidades mais raras da vida moderna. Existe uma diferença importante entre começar algo e construir algo. E talvez uma das maiores dificuldades da mente moderna esteja exatamente nessa transição, porque começar normalmente é emocionalmente estimulante. Existe novidade, existe expectativa, existe a sensação de possibilidade. O cérebro recebe dopamina antecipando transformação, antecipando o resultado, antecipando uma nova versão da própria vida. E por isso o início de quase qualquer processo costuma parecer mais fácil. A pessoa sente energia, sente motivação, sente vontade de agir, mas depois de um tempo, o processo muda de natureza. A novidade desaparece, a intensidade emocional diminui, e o que antes parecia empolgante começa a entrar em uma fase mais silenciosa. Uma fase onde o resultado ainda não apareceu completamente. Mas o esforço já precisa continuar mesmo assim. E talvez seja exatamente aí que a maioria das pessoas interrompe. Não no começo, mas no momento em que o processo deixa de gerar estímulo emocional suficiente. Porque sustentar processos longos exige uma habilidade muito diferente de começar motivado. Exige permanência consciente. Exige capacidade de continuar mesmo quando o cérebro já não está oferecendo entusiasmo constante como recompensa. E isso se tornou extremamente difícil na vida moderna, porque a mente foi condicionada a trocar rapidamente de estímulo, trocar rapidamente de direção, trocar rapidamente de interesse. Então, quando um processo começa a exigir repetição silenciosa, o cérebro interpreta aquilo como perda de intensidade. E pouco a pouco, surge vontade de interromper, de procurar algo novo, algo mais estimulante, algo que devolva a sensação imediata de progresso emocional. Só que existe um problema profundo nisso. As maiores transformações raramente acontecem durante os momentos mais estimulantes do processo. Na maioria das vezes, elas acontecem exatamente nas fases silenciosas, nas fases repetitivas, nas fases onde aparentemente pouca coisa está acontecendo, porque é nesse período que comportamento começa a consolidar, que identidade começa a amadurecer, que habilidade começa a se aprofundar. Mas a mente moderna perdeu familiaridade com o amadurecimento lento. Ela foi treinada para a velocidade, para a novidade, para a intensidade. E isso cria uma sensação constante de inquietação diante de qualquer construção mais longa. A pessoa quer acelerar tudo, quer antecipar resultado, quer sentir mudança imediatamente. Mas quase tudo que realmente importa na vida funciona através de acúmulo invisível. Um acúmulo que dificilmente gera recompensa emocional forte no curto prazo. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente abandona processos pouco antes de começarem a amadurecer de verdade. Porque o cérebro interpreta a ausência de estímulo como ausência de progresso. Mas a ausência de intensidade emocional não significa ausência de construção. Na verdade, muitas vezes significa apenas que o processo entrou na fase onde profundidade começa a ser desenvolvida. E essa talvez seja uma das partes mais difíceis da maturidade psicológica. Aprender a continuar mesmo quando o cérebro não está emocionalmente empolgado o tempo inteiro. Porque uma mente dependente de motivação constante dificilmente consegue construir algo sólido no longo prazo. Ela vive de impulsos emocionais, de começos intensos, de picos temporários de energia. Mas construção profunda raramente depende de intensidade contínua. Depende de permanência. Depende da capacidade de atravessar períodos emocionalmente neutros sem abandonar direção. E talvez seja exatamente isso que separa pessoas que apenas iniciam muitos processos, daquelas que realmente constroem algo consistente ao longo da vida. Não necessariamente mais inteligência, não necessariamente mais talento, mas maior capacidade de permanecer.
Maior capacidade de sustentar desconforto temporário sem necessidade imediata de recompensa. Maior capacidade de continuar mesmo quando a transformação ainda está acontecendo silenciosamente. Porque quase tudo que amadurece profundamente, amadurece antes internamente. Muito antes de se tornar visível externamente. E uma mente condicionada apenas à recompensa rápida raramente permanece tempo suficiente para alcançar esse ponto. Ela interrompe cedo demais, muda cedo demais, desiste cedo demais, porque foi treinada para sentir intensidade e não para sustentar construção. E talvez recuperar essa capacidade seja uma das habilidades mais importantes da vida moderna. A capacidade de continuar construindo, mesmo quando o processo deixa de parecer emocionalmente excitante. Depois de tudo isso, talvez surja uma pergunta inevitável. Como recuperar profundidade em uma mente condicionada ao excesso de estímulo? E talvez a primeira resposta importante seja entender que disciplina não começa no esforço extremo. Ela começa na reconstrução da atenção. Porque antes de alguém conseguir sustentar processos longos, a mente precisa reaprender a permanecer, precisa reaprender a tolerar silêncio, repetição, lentidão. Precisa reaprender que nem tudo que é importante produzirá recompensa emocional imediata. E isso costuma ser desconfortável no início, porque o cérebro moderno foi treinado exatamente para o oposto. Foi treinado para intensidade constante, para novidade constante, para alívio imediato. Então, quando o estímulo diminui, a mente interpreta isso como vazio. Mas talvez esse vazio não seja ausência de vida, talvez seja apenas ausência de excesso, porque uma mente constantemente sobrecarregada desaprendeu a perceber profundidade em experiências simples. Ela precisa de intensidade contínua para sentir que algo está acontecendo. E é exatamente por isso que recuperar disciplina exige diminuir estímulo antes de aumentar produtividade. Exige criar espaço mental novamente, porque uma mente saturada dificilmente sustenta clareza por muito tempo. Tudo compete pela mesma atenção. Tudo interrompe. Tudo acelera pensamento. E sem espaço interno, o cérebro continua funcionando apenas em reação automática ao ambiente. Por isso, talvez uma das habilidades mais importantes da vida moderna seja reaprender a permanecer desconfortavelmente presente. Conseguir ficar em uma atividade sem necessidade imediata de interrupção. Conseguir atravessar tédio sem buscar estímulo instantâneo. Conseguir continuar um processo mesmo quando o cérebro não está oferecendo prazer constante como recompensa. Porque é exatamente aí que profundidade começa a ser reconstruída. No momento em que a pessoa deixa de depender emocionalmente de dopamina rápida para continuar avançando. E isso muda completamente a relação com disciplina, porque disciplina não é apenas fazer coisas difíceis. Disciplina também é não interromper constantemente aquilo que já foi escolhido conscientemente. É conseguir sustentar direção, sustentar repetição, sustentar continuidade emocional mesmo em fases silenciosas. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente dificuldade em manter constância hoje. Não necessariamente por falta de vontade, mas porque o cérebro perdeu resistência ao desconforto da permanência. Tudo parece exigir estímulo demais para continuar interessante, mas construções profundas raramente parecem emocionantes o tempo inteiro. Grande parte delas amadurece lentamente, em estabilidade, em repetição, em processos aparentemente simples. E talvez maturidade psicológica seja exatamente o momento em que a pessoa entende isso, entende que nem toda fase importante da vida será emocionalmente intensa, que nem todo progresso será imediatamente visível, que nem toda construção produzirá prazer rápido, e ainda assim decide continuar. Porque agora a direção não depende mais apenas de motivação emocional, depende de consciência. Depende de clareza sobre aquilo que realmente merece permanência. E isso transforma completamente a relação da mente com o esforço.
O esforço deixa de ser percebido apenas como sofrimento temporário e começa a ser percebido como parte natural da construção. A repetição deixa de parecer prisão e começa a parecer amadurecimento. A lentidão deixa de parecer fracasso e começa a parecer profundidade. E talvez esse seja um dos maiores desafios da vida moderna. Aprender a proteger atenção e permanência em um ambiente construído para fragmentar as duas coisas o tempo inteiro. Porque tudo ao redor disputa presença mental. Tudo tenta acelerar percepção. Tudo tenta capturar foco. Mas uma mente que aprende a escolher conscientemente onde permanece, começa a recuperar algo extremamente raro hoje: direção interna. E talvez seja exatamente essa direção que permite construir uma vida menos impulsiva, menos fragmentada e mais profunda no longo prazo. Talvez uma das maiores ilusões da vida moderna seja acreditar que excesso de estímulo significa viver intensamente, porque na prática, muitas vezes, acontece exatamente o contrário. A mente recebe tanto estímulo que perde capacidade de aprofundar qualquer experiência de verdade. Tudo passa rápido, tudo muda rápido, tudo disputa a atenção ao mesmo tempo, e pouco a pouco, a pessoa começa a viver em estado permanente de reação. Reage ao próximo vídeo, à próxima notificação, ao próximo impulso emocional, ao próximo estímulo oferecendo alívio imediato. Mas existe uma diferença importante entre sentir estímulo e construir significado. Porque significado raramente nasce da velocidade, raramente nasce da interrupção constante, raramente nasce do prazer imediato. Na maioria das vezes, ele amadurece lentamente, em repetição, em permanência, em profundidade. E talvez seja exatamente isso que o cérebro moderno esteja desaprendendo: a capacidade de permanecer tempo suficiente em algo para permitir que aquilo transforme a mente profundamente. Porque transformação real quase nunca acontece em momentos intensos e rápidos. Ela acontece silenciosamente, em pequenas escolhas repetidas, em continuidade, em direção sustentada mesmo quando a emoção inicial desaparece. Mas a mente, condicionada ao excesso de dopamina, perdeu familiaridade com esse ritmo. Ela quer intensidade constante, quer novidade constante, quer prazer constante, e sem perceber, começa a abandonar tudo aquilo que exige amadurecimento lento. Então a pessoa passa anos começando coisas, mudando caminhos, buscando motivação, esperando sentir vontade suficiente para continuar. Enquanto as construções mais importantes da vida continuam exigindo exatamente aquilo que o ambiente moderno mais enfraquece: permanência. Porque talvez profundidade seja justamente a habilidade de permanecer consciente em algo, mesmo quando o cérebro não está oferecendo recompensa imediata. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem uma espécie de vazio estranho hoje. Não necessariamente por falta de informação, mas por excesso dela. Não necessariamente por falta de estímulo, mas por incapacidade de aprofundar qualquer experiência antes de buscar a próxima. Porque uma mente constantemente acelerada dificilmente consegue sentir presença real. Dificilmente consegue amadurecer clareza. Dificilmente consegue sustentar direção tempo suficiente para construir algo sólido. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que está capturando sua atenção, mas o que sua mente está aprendendo a esperar da vida todos os dias. Porque tudo aquilo que você repete começa a ensinar ao cérebro o que ele deve considerar normal, e uma mente treinada apenas para prazer imediato começa a sentir dificuldade diante de qualquer processo que funcione em outro ritmo. Só que quase tudo que realmente transforma uma vida funciona em outro ritmo. Relacionamentos profundos, disciplina, clareza, construção de habilidade, identidade. Tudo isso amadurece lentamente. Tudo isso exige permanência. E talvez seja exatamente essa a habilidade mais rara da vida moderna: conseguir permanecer em algo importante, mesmo vivendo em um ambiente que treina sua mente diariamente para interromper. Porque, no final, aquilo que recebe sua atenção continuamente
acaba moldando sua mente, e a forma como sua mente é moldada acaba moldando a direção inteira da sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja porque em algum nível você já percebeu o quanto o excesso de estímulo está afetando sua mente sem que isso seja totalmente visível no dia a dia. E essa conversa não termina aqui. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar explorando como foco, comportamento, dopamina, identidade e distração estão moldando silenciosamente a forma como as pessoas vivem, pensam e constroem a própria vida. Então se inscreva no canal, porque no final, aquilo que você alimenta diariamente dentro da sua mente acaba definindo a direção que sua vida toma ao longo do tempo.